Apocalipse, capítulo 2, versículos de número 8, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Levante a tua Bíblia ao céu, a tua mão. Vamos orar, peça para que Deus fale contigo. Glorioso Deus, amantíssimo, eterno e poderoso Pai, meu Deus, aqui está, Senhor, a tua palavra, meu Deus, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Senhor, tu conheces a tua igreja, a necessidade dos ouvintes da tua palavra. Meu Deus, nesses últimos dias, Senhor, que nós estamos vivendo sobre a terra, dias de angústia, dia de sofrimento, de tribulação, dias, meu Deus do céu, tenebrosos, mas a tua palavra nos fala acerca de tudo isso. Então nos instrui, nos anima e nos ajuda a vencer, meu Pai, pois nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém. Assentai, meus irmãos. Dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, é uma palavra tremenda, gloriosa para nós, nesta noite que o Senhor concede pela sua misericórdia. O Senhor usando aqui o seu servo, o seu apóstolo, o seu discípulo João, o discípulo do amor, a qual estava, como nós falamos a semana passada, na ilha de Patmos, ali por falar acerca da verdade, da palavra de Deus, pelo testemunho que ele dava da palavra e pela sua fé na pessoa bendita de Jesus. Ele foi para a ilha de Patmos, passou por um momento de tribulação, de angústia muito grande, e então foi dado a ele a honra de escrever essas cartas direcionadas a cada igreja. E, meus irmãos, a palavra de Deus, ela não volta vazia, e nós temos a certeza que tudo que for escrito, a cada igreja da Ásia, e a cada igreja que foi ali direcionada essa palavra, também é direcionado a mim, a você, é direcionado a nós, porque a igreja nada mais, nada menos é do que as pessoas reunidas num determinado lugar, no único objetivo de adorar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Então, aonde o povo se reunir, vamos sair daqui caminhando e de repente a gente vai se reunir, vamos parar ali em frente o bombeiro, um exemplo, a rua é larga, vamos parar ali em frente o bombeiro, todo mundo, e de repente a gente para lá de pé, abre a Bíblia, vamos orar, vamos ler a palavra de Deus, vamos falar de Jesus. Então a igreja está reunida em frente ao bombeiro, adorando, glorificando a Deus. Então a mensagem de Deus foi enviada a 7 igrejas, ou o povo que se reunia para adorar a Deus em cada povo em determinado lugar, em determinada área. Observa aqui, por exemplo, a Bíblia fala acerca dessa segunda carta de Esmirna. Ela estava nada menos, nada mais a 40 quilômetros de distância ao norte de Éfeso, da primeira igreja que nós falamos. Aqui as igrejas vão estar tudo em sequência, tudo na sequência, tem um gráfico acerca disso.
e aqui a de Esmirna está a 40 quilômetros ao norte de Éfeso, para os irmãos entenderem. Então observa, amados e queridos irmãos, que a ordem de Jesus à igreja, ao anjo da igreja, né, o Senhor começa dizendo para João, escreve assim: olha, isto diz o primeiro e último, o que foi morto e reviveu. Olha aqui comigo no capítulo 1, no versículo 17, versículo 18, veja que interessante desse mesmo Apocalipse. Olha o que está escrito: e eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18: e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. O que ele diz aqui no verso 8? Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Veja que foi aquele mesmo que apareceu para João, o mesmo que se colocou diante de João e se revelou a ele. E aquele de João diz para a igreja de Esmirna que eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Eu sou o ômega, ou ômega, a última letra do alfabeto grego. Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Veja, meus amados, que quando nós olhamos na palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, nós vamos ver que no início da criação, no princípio de tudo, Jesus, ele já estava lá trabalhando. Por isso que ele diz que ele é o primeiro, e a Bíblia diz que também ele é o último. Por isso que está escrito em 13:31 de Marcos, bem assim: passarás os céus, passarás a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, ela permanecerá para sempre, porque ele é o primeiro, ele é o último, a palavra dele não cai por terra. Meus irmãos, uma vez eu aprendi que é impossível que Deus minta. É por isso que a Bíblia diz, por intermédio do apóstolo Paulo, que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. É impossível que Deus minta. E se Deus um dia mentir, o que acontece? Meus irmãos, é impossível. O único mentiroso que tem é o diabo e os seus adeptos. Todos aqueles que mentem são filhos do diabo. Pastor, mas então se torne filho de Deus. Ah, mas é uma mentirinha. É filho do diabo. Está 8:44 de João. Então veja que se Deus, porventura um dia, sei lá, ou um século, ou um milênio, ou uma eternidade depois, sei lá, Deus cansasse e falasse uma mentira, tudo que foi feito, que é sustentado, a coluna que sustenta tudo é a coluna da verdade, é a palavra de Deus. Se um dia porventura Deus mentir, tudo que foi feito pelo poder da palavra de Deus se desmorona, explode, ou implode, cai por terra. Então Deus não mente, tudo está sustentado pelo poder da palavra de Deus. Quer entender isso? Lê o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, você vai ver que tudo que estava no coração de Deus, Deus dizia: haja, forme, viva, produz, nasça. Tudo que estava no coração de Deus, Deus ordenava e assim acontecia. É coisa tremenda, é lindo de ouvir isso. Mas, enfim, deixa isso para outra coisa. O versículo 9, o Senhor Jesus, ele vai dizer para João, diz: João, escreve bem assim para a igreja de Esmirna. Diz assim para eles, a primeira coisa: eu sei as tuas obras. Veja que em Éfeso também o Senhor diz a mesma coisa para a igreja de Éfeso, que o Senhor sabe da obra da igreja. Aqui o Senhor está dizendo de uma forma geral: eu sei da obra da igreja de Esmirna. Ou podemos dizer: eu sei da obra de cada crente da igreja de Esmirna. Ou o Senhor pode dizer hoje: eu sei da obra
de todos os crentes da cidade de Uruaçu de Goiás. Eu conheço a obra de cada um. Vamos além, eu conheço o pensamento de cada um. Vamos mais ainda, eu conheço o profundo, o pensamento, a intenção de cada um. E como o Senhor conhecia a igreja de Esmirna, o Senhor vai dizer: escreve, que eu conheço a obra deles, eu conheço. E Ele vai dizer: e a tribulação de cada um. Meus irmãos, presta bem atenção que é interessante nós observarmos pela palavra do Senhor que essa igreja de Éfeso, ou de Esmirna, perdão, a igreja de Esmirna, ela estava passando por um processo muito grande, como toda a igreja de Deus passa, né? Não existe igreja de Deus na terra que não passa por processo, por luta. Não estou dizendo parede, estou dizendo as pessoas. Não existe uma igreja que não passa por luta, por tribulação. A igreja de Esmirna tinha dois grupos. Imagina como a igreja aqui no meio e aquele grupo oprimindo, como uma tribulação contra a igreja. É interessante os irmãos saberem que tinha uma população que eles se opunham fortemente contra o cristianismo nesse dia, ou no tempo da escrita dessa carta. E quando se diz em oposição contra a igreja, pessoas que não apoiavam o cristianismo, nós podemos ver que nos nossos dias também tem oposição contra a igreja de Deus, pessoas que não apoiam o cristianismo, pessoas que não apoiam o pregar da palavra de Deus, pessoas que não apoiam a oração, pessoas que não apoiam o louvor, pessoas que só querem ver o milagre, pessoas que só querem ser abençoados, pessoas que só querem ser ali tocado pela mão de Deus, mas não há pessoas que querem ter compromisso com Deus. Meus irmãos, esses dias eu preguei, eu falei acerca disso, que eu me maravilho, eu me alegro em ver que às vezes as pessoas querem ser tão inteligentes, né? Nós queremos ser tão espertos que a gente quer dar chapéu em Deus. Eu acho que todo mundo sabe o que é dar chapéu, talvez ninguém sabe, mas a gente se acha tão inteligente que a gente quer enganar Deus, como a gente engana o nosso pai, engana o nenenzinho, a gente quer fazer isso com Deus. E de que maneira que a gente faz? Por exemplo, a gente pode vir ao culto vestido de crente, bonitinho, senta aí, vem com a carinha de piedade, tira toda a sujeira do rosto, né? Limpa toda a pintura, tira brinquinho, joga para lá, põe a roupinha mais ou menos, tô crente, olha no espelho, tô pentecostal, dá uma pisadinha ainda e tô fogo puro, e vai para igreja, vem para a igreja. De repente Deus está falando com alguém, vai saber. Espero que não, né? Que todo mundo não precise fazer isso, mas e vem para a igreja e chega aqui, ouve a palavra. E detalhe, presta atenção, meus irmãos, eu aqui de pé, varrendo ali, dando organizada ali na hora que eu cheguei, presta atenção. E o Senhor dizia, eu orando ali, falando com Deus, o Senhor falava para mim, falava: meu servo, a oração do meu povo é respondida pela palavra, então só recebe resposta de Deus quem ora. O Senhor falava dessa maneira, e eu vou falar com aqueles que falaram comigo, aqueles que não falaram comigo não obterão resposta. Eu ali varrendo, ali a calçada e dando glória a Deus, é como que Deus é tremendo. Então preste atenção, meus irmãos, quando nós dobramos o joelho, é o nosso momento com Deus, nós estamos falando com Deus. Mas eu não estou ouvindo Deus falar comigo. Peraí, você orou? Você fez a tua parte? Você está sentado quietinho? Então agora ouça Deus responder a tua oração.
Ouça agora Deus falar aquilo que você precisa ouvir. Pastor, mas não é isso, eu falei para Deus outra coisa, Deus não está respondendo. Espera aí, mas quem diz que Deus fala, ou responde, ou dá aquilo que nós queremos? Deus dá o que nós precisamos. E eu pergunto, o que é que você precisa? O que é que nós estamos precisando? Nós não estamos precisando de nada mais, nada além do que Jesus Cristo na nossa vida. Ah, pastor, o senhor não sabe a tribulação que está lá na minha casa. Ah, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Não interessa o que você está vivendo. O que interessa é que Jesus quer entrar na tua vida. O que importa é que Jesus quer fazer morada no teu coração. O que eu quero ver é você chorar na presença de Deus, não de tristeza, mas de alegria, porque o Senhor te conforta, porque o Senhor te fortalece. Porque, meus irmãos, talvez você não aceite, pouco me importa se aceite ou não, mas todos nós, a Bíblia diz que nós temos que nos alegrar quando nós passarmos por grande tribulação. Nós temos que nos alegrar. O capítulo 16, o versículo 33 de João, tão lembrado, tão dito por muitos, talvez de forma errônea, o final. Jesus, ele diz: eu digo isso para que em mim vós tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ponto final. É o que Jesus diz para nós. E veja, amados irmãos, que a aflição, ela traz para nós, a tribulação, a aflição, né, o processo, como se diz, o esmagamento, um aperto, né, como aqui ele está dizendo, eu conheço a tribulação, eu conheço as suas obras, a tribulação que nós temos passado, que nós temos vivido, o Senhor, Ele conhece. E veja bem que essa tribulação diária, essa tribulação constante, ela vai produzir duas coisas. A primeira coisa que ela vai produzir em nós é um amadurecimento. Qual de nós que não precisa de um amadurecimento? Todos nós precisamos, todos os dias. E a tribulação também, por intermédio deste amadurecimento, vai produzir em nós uma confiança, vai produzir em nós uma edificação mais sólida na pessoa bendita de Jesus Cristo, por intermédio da sua palavra. O crente que ele diz: eu não consigo, eu não suporto, não dá certo, eu não dou conta, chega, é muita luta. Se você não suportar, você será derrotado. Observe que a igreja de Esmirna, ou a cidade de Esmirna, ela era famosa pelos jogos atléticos, né, pelas Olimpíadas que havia na sua época. Ela era conhecida por isso. Era uma cidade referência pelos jogos. E deixa eu dizer para os irmãos, quem já participou de desafio, seja intelectual, seja físico, seja verbal, todos aqueles que já passaram por esse processo sabem o desempenho, sabe a dificuldade que é quando se diz, quando se fala em debate, quando se fala em oposição, como se fala em ganhar. Vai ter um jogo olímpico, como tinha Esmirna, o povo se preparava há ano, né? Era de um ano para o outro, todo ano tinha, então o povo tinha um ano para se preparar. Por exemplo, aqui no nosso país, o famoso e velho carnaval, a festa da carnalidade, o povo tem um ano para se preparar, para ver o tema, para preparar a música,
para preparar a veste, para fazer toda a combinação que vai de acordo com o tema do carnaval. Eles têm um ano para isso. É fácil? Não é fácil, é ensaio, enfim. Quando tem uma copa, quando tem um jogo, um futebol, ou enfim, qualquer outra coisa, uma luta, tem um preparo, tudo tem um preparo. Quando tem aí a corrida de São Silvestre, os 40 quilômetros no mínimo correndo, imagina você correr daqui em São Luís do Norte. Uma Olimpíada é isso, né? Uma maratona. Quantos milhares de pessoas que começam a correr, todo mundo junto. Mas a pergunta é, quantos que chegam lá no final? Estou dizendo em primeiro lugar, quantos que chegam em primeiro? Primeiro lugar é 1. Segundo lugar, o segundo, terceiro e assim vai até o último. É fácil, é luta, é desespero, é desesperador. Só que você tem que manter o teu nível para você chegar lá no fim. É uma luta, é uma tribulação. Você fica desesperado, você não vê a hora de chegar. Quando chega você cai no chão, você se desespera, rola, você grita, sei lá, é todo tipo de emoção porque você venceu. Então, a tribulação, a luta que você passou, cooperou para você vencer. Qual vai ser o prêmio? Vai ser o teu troféu, vai ser a tua medalha. Como aqui o povo era coroado com aquelas coroas de louro, o atleta era coroado com essa coroa. E Cristo, na terra, ele foi coroado como uma coroa de tribulação. Qual é a coroa de tribulação? A coroa de espinho que Cristo recebeu. A coroa que Cristo recebeu nessa terra foi a coroa de espinho. Foi cravada na sua cabeça, na sua fronte, de maneira que o sangue vertia, não é pelo seu rosto, pelo seu corpo, enfim. Era desesperador. A dor que Jesus sofreu era algo inexplicável. Mas Jesus precisou passar por aquilo, por quê? Para dar para mim, para você, para todos aqueles que servem a Ele, que Ele conseguiu vencer o mundo. Ele passou pela tribulação, Ele passou pela luta. Ele como homem, não como Deus, Ele estava como homem, em carne e sangue. Tinha sede, tinha fome, se desesperava. Jesus, ele sentia tudo o que nós sentimos. Então Jesus quis mostrar que é possível. Aquele que quiser vencer, olhando para Jesus, ele vai vencer. Só que ele tem que passar pela tribulação. E quem, meus irmãos, que não quer? E quem é que quer passar pela tribulação? Todos nós queremos um desvio. E se alguém for participar da maratona? Alguém que vai querer comprar alguém, um motoboy, subir na moto, cortar um atalho, dar a volta, sair lá na frente e já ficar lá perto da linha de chegada, lá se preparando. Quando vê o primeiro chegando, ele corta. Não é assim? Tem gente que gosta de cortar, né, de sair pela tangente. Ai, a prova está difícil, mas eu quero arrumar um meio de sair dessa prova. Eu estou na tribulação lá em casa, minha esposa, presta atenção, minha esposa é só Deus, minha esposa é só Deus, eu estou na tribulação, eu estou na prova, eu preciso dar um jeito. E alguém chega para te dar um conselho. A luta está grande, hein? Tá. Eu posso te dar um conselho? Dá um chute, manda embora. Você vai ver como vai acabar todos os seus problemas. Manda ele embora. Esse barrigudo parece um barril. Manda ela embora. Essa boca de tagarela não fica quieta, murmurando o tempo inteiro. Chuta ela, tá cheio de mulher melhor. Aí você pensa, realmente, eu vou sair da tribulação. Amados, não existe descasamento e que o recasamento venha trazer alegria para a tua vida. Se você não foi feliz no teu casamento, o recasamento será pior. O recasamento pior. Quantas vezes você ir além vai ser pior. Pastor, por quê? Porque você saiu da ordenança de Deus, você está em rebeldia.
Aquela tribulação, aquele processo que você estava passando dentro da tua casa, era para você crescer, era para você adquirir maturidade, era para você ter experiência, era para você ser exemplo para a tua família, para aqueles que estão ao teu redor, para as testemunhas que te viram diante do altar e diante de Deus. O que você fez? Você cuspiu na face de todo mundo, você ignorou todo mundo, você envergonhou todo mundo. Que agora essa é de Deus. Agora 10 anos mais nova, 20 anos mais nova do que eu. Sabe quando vai dar certo? Nunca. Agora esse é uma bênção. O meu bebe, o meu fuma, xinga, o outro vai te bater, o outro vai te trair, o outro vai cuspir na tua face. Pastor, isso é praga? Não. Você está fora do contexto. Você está saindo do querer de Deus. Você está quebrando uma aliança. Deus te colocou à prova e você está saindo. Meus irmãos, é bem assim, ó. O Senhor, Ele diz que o ouro, ele é provado no fogo 7 vezes. E cada vez que o ouro é provado, vai tirando as impurezas. Para ele ficar mais puro, mais valioso, ele tem que passar por uma têmpera muito alta. Só que quanto mais ele passa, ele vai perdendo, só que ele vai tendo mais valor. A têmpera não é algo que é bom, mas como eu falei esse dia, todos nós temos que passar por ela. Não adianta a gente querer fugir. Meus irmãos, a dor, ela faz parte da vida humana, o sofrimento faz parte da vida humana. Ninguém vai escapar da dor, por mais pequena que seja. Enquanto nós estivermos nessa carne, nós vamos passar por dor. Não existe alguém que vai viver aqui mar de rosa, não tem, meus irmãos. Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz: vocês vão viver em paz. Nós vamos viver em paz, nós vamos viver alegre, nós vamos viver abençoado, nós vamos viver sem tristeza, sem lágrimas, sem cansaço, somente quando nós estivermos na glória com Deus. Mas enquanto nós estivermos aqui, eu te digo, espere o pior, não espere o melhor não, espere o pior. O que eu tenho que fazer? Mantenha com que você está, reconcilie, aproxime-se, peça perdão, se vire. Porque é fácil eu abandonar, é fácil arrumar outro, e depois não dá certo, talvez aos meus olhos por causa dela, ou talvez aos olhos dela por causa dele, mas quando na verdade o problema é por causa de mim mesmo, e eu procuro defamar a pessoa para justificar. Está entendendo a situação? E detalhe, o Senhor está dizendo aqui: eu sei as tuas obras, eu te vejo, eu conheço o teu coração, eu conheço o teu olhar. E o Senhor diz: eu conheço a tua tribulação. Nós não podemos, amados, fugir desse processo, porque uma coisa é certa, que todas as dificuldades da nossa vida, as dificuldades que nós passamos amanhã, ela vai transformar, vai trazer em nós uma felicidade muito grande. Foi pregado aqui hoje, foi falado na palavra inicial, acerca da disciplina, acerca da correção, que a princípio dói, a princípio sufoca, a princípio é desesperador, a princípio dá vontade de a gente pegar o corregedor, aquele que está corrigindo, dá vontade da gente confrontar, dá vontade da gente pegar e falar: peraí, agora é minha vez de te fazer alguma coisa. Não, se ele está corrigindo, é porque algo está errado, só se corrige algo errado, o que está certo não se corrige. Quem já viu corrigir o que está certo? Nós errado,
queremos corrigir Deus que está certo. Não, porque isso não é assim. Se nós estamos questionando, nós estamos querendo corrigir Deus. Nós estamos querendo corrigir a palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus, ela não está correta. Quando não está correto, somos nós, não a palavra, porque a palavra de Deus é perfeita. Agora, pelo contrário, quem está sendo corrigido é nós, e nós temos que dizer: Senhor, cumpra na minha vida, cumpra na nossa vida, Senhor, cumpra na minha casa a tua vontade. Essa é a nossa oração. Nós temos que pedir para Deus cumprir em nós a vontade de Deus. A palavra de Deus, né, mostra para nós que essa população que se levantava contra a igreja de Esmirna era o povo que não era judeu, um povo gentil que era contra o culto, e o povo romano também que era contra o evangelho. A igreja estava sendo bombardeada de ambos os lados. O povo estava sendo oprimido. Por isso que nós olhamos mais abaixo, o versículo 10, a primeira parte diz: nada temas das coisas que hás ou que tendes de padecer. É lindo isso, né? Não, aliás, nada temais das coisas que há de padecer. Para nós não ter medo, meus irmãos. Veja bem, a vida não é fácil. Quem diz que a vida seria fácil? A nossa vida é de luta, é de tribulação. Nós vencemos hoje, amanhã nós vamos levantar e nós vamos ter que lutar para vencer de novo. Todo dia tem uma batalha, todo dia tem uma guerra. Um dos profetas menores, ele escreveu no seu livro, dizendo para nós: levantai e andai, porque o vosso descanso não é aqui. Tem hora, não dá? Tem pessoas que dizem: graças a Deus, eu nunca pensei isso. Mas tem gente que pensa: sabe, tem hora que dá vontade de jogar tudo para o alto, tem hora que dá vontade de chutar e ir embora. Mas espera aí, dá vontade de fazer isso? Dá. Você tem coragem? Tenho. Mas a pergunta é: quanto tempo você vai conseguir ficar só? Sabe o que vai acontecer amanhã? Você vai ter desejo de estar dentro daquele ringue, de novo na luta do dia a dia. Na verdade que a maioria das lutas está dentro de casa. Você pode perguntar para todo casal, de 100 casais, talvez 1 ou 2 vai dizer: olha, só bênção, só vitória. O resto sempre haverá algum tipo de luta. 2 adversários, homem e mulher, mulher e homem e a carne. 2 adversários. Qual é a solução? Para muitos, separação. Bênção para muitos é. Só que detalhe: quanto tempo você vai conseguir viver fora deste ringue? Quanto tempo você vai conseguir viver sem o seu adversário? Eu estou novo demais, eu estou nova demais, eu não dou conta de viver só. Então você está dizendo que você quer arrumar um adversário de novo para continuar a luta. Se você vai continuar a luta, por que você está largando? Ou por que você largou? Por que você deixou? Meus irmãos, nós só temos que deixar, nós só vamos parar quando chegar o nosso dia, o Senhor falar: hoje eu te tomo para mim. Aí vai acabar a luta, aí vai acabar o processo,
aí vai acabar o choro, aí vai acabar a mendigagem, aí vai acabar as lágrimas, aí vai acabar os cães lambendo a chaga, como aconteceu com aquele homem que estava lá na casa daquele homem rico, aquele homem conhecido como Lázaro, que estava ali sendo lambido a sua chaga pelos cães, que vivia comendo ali do resto que sobrava da mesa do rico. Todo dia tribulação, luta, todo dia, talvez melhor morrer do que viver assim, até que chegou o momento que a Bíblia diz que o Senhor o tomou para si e o levou, e de repente alguém lá no Sheol, lá no Hades, levanta os seus olhos no sofrimento, na chama, no desespero, no momento de tribulação, ele levanta o olho para cima e ele enxerga, ele vê lá do outro lado o seio de Abraão. Ele olha no seio de Abraão e ele vê um homem que ele conhecia, aliás, um homem que ele havia visto, que era vizinho, estava na sua porta todo dia pedindo uma esmola. Ele olha para aquele homem em paz, repousando, descansando em campos verdejantes, águas, coisas lindas, coisa bonita, fonte, ali em paz, tranquilo, naquele refrigério, naquele lugar maravilhoso. E lá do Hades, lá do meio da chama, ele olha para o alto e diz: Pai Abraão, diz a ele que ele molhe o dedo na água, vem aqui, coloque na minha língua, para me refrescar desta chama que me atormenta. Essa tormenta vai passar só quando chegar o teu dia. Essa luta vai passar só quando chegar o teu dia. Enquanto não, nós temos que estar sempre nos preparando. Temos que estar sempre em forma de joelho, sempre em forma lendo a Bíblia, sempre em forma orando, sempre em forma glorificando a Deus, nos fortalecendo cada dia pelo poder da palavra de Deus. Porque não adianta você fugir do barco que você está. Amanhã você vai para outro barco e vai continuar a mesma tempestade. Não adianta você abrir mão, porque amanhã você vai passar pelo mesmo processo. É um ciclo, é contínuo a situação. Não adianta fugir. Problemas, eu aprendi quando era pequenininho, na segunda série, nenenzinho, pequeno. Um dia a professora me disse: problema não tem como fugir dele, problema tem que ser resolvido. Se você foge dele, amanhã ele vai estar de frente de você olhando: ó, estou aqui. Não tem para onde você for, ele sempre vai estar te perseguindo, você sempre vai encontrar com ele. Então, para você fugir, está livre do problema, ele tem que ser solucionado. Interessante, amados, presta bem atenção. O Senhor diz: eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Amados, a blasfêmia é algo terrível que nós não suportamos e nem Deus suporta. Quando nós olhamos lá na Bíblia, nós vamos ver lá atrás o povo que blasfemava contra Deus. Quantas vezes a ira de Deus se manifestou sobre eles? E hoje acontece a mesma coisa. Só que interessante aqui que ele está falando sobre aqueles que são das sinagogas de Satanás. E quando nós olhamos para isso, a gente pergunta: o que é sinagoga de Satanás? O que é sinagoga de Satanás? Era aquelas pessoas, presta atenção, era aquelas pessoas que diziam que se reuniam em nome de Deus, que se reunia no intuito de adorar a Deus, mas na verdade eram adeptos a Satanás. E a igreja, o local que eles estavam, foi intitulado como sinagoga de Satanás, porque eles eram adeptos de Satanás. Eles estavam ali para aprender a se levantar, a lutar contra os cristãos, contra aqueles que serviam a Deus. Esse era o foco daquele povo. Deixa eu
dizer algo para os irmãos, hoje, talvez agora, nesse exato momento, quantas concentrações talvez há, aqui até mesmo, na nossa pequena cidade, entre aspas, cristãos, evangélicos, ou sectaristas, reunidos, estudando, com ódio no coração, com o tema, como derrubar o cristianismo, como exterminar o cristianismo nessa cidade ou na terra. São as sinagogas de Satanás, são aqueles que diz que estão reunindo em nome de Deus, mas quando na verdade estão se reunindo para aprender, para adquirir estratégias, para derrubar os verdadeiros filhos de Deus. Naquela época já acontecia isso, e João diz: não temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que nós entendemos aqui? Que aqui tem um processo contínuo. Primeiro, vocês vão temer, vocês vão passar por um processo, mas não temas. Ele está advertindo. Segunda coisa, ele diz: eis que o diabo lançará algum de vós na prisão. Pessoas com poder dado pelo diabo vai se levantar contra os cristãos e vai lançá-los na prisão. E para quem já foi, talvez, espero que ninguém aqui foi, mas se alguém já foi para a prisão, a prisão não é lugar para ser humano, a prisão é lugar nem para animal. A prisão está escrito lá em 25:41 de Mateus, né? A prisão, Jesus disse que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Eu estou dizendo prisão, o inferno, porque a prisão não é boa, a prisão é o inferno. Você está lá dentro, fechado, como um leão, como um tigre, como um urso. E qual animal, qual ave, qual bicho que fica feliz em estar preso? Isso desperta mais ódio, isso não transforma, isso não muda a vida, isso traz mais ira, isso traz mais rancor, isso traz mais vontade de fazer dobrado o que se fez antes. Então está dizendo: o diabo vai lançar algum de vós na prisão. Terceiro ponto, veja o quarto, ele diz: vocês vão ser lançados na prisão para que sejais tentados. Então, a tentação vai vir na prisão, lá dentro, preso. A tentação vai ser lá dentro. Por isso que ele diz: nada tema das coisas que há de padecer. Não tenha medo do que vocês vão padecer. E ele continua dizendo no mesmo versículo de número 10: e tereis uma tribulação de 10 dias. Ou seja, ele está dizendo que esse processo, que a luta, que esse inimigo vai permitir a pessoa passar, ou vai afrontar para a pessoa passar, está colocando aqui 10 dias, não que seja exato, mas que é um tempo determinado, que seja, terá início e terá o fim. Não é algo que vai ser contínuo para sempre. É um tempo. Você vai fazer um bolo, ele tem o tempo no fogo, no forno. Você vai fazer uma comida, ela tem o tempo na panela. Tudo que vai fazer tem um tempo, a gestação tem um tempo, tudo tem um tempo. Então essa tribulação aqui, ele está dizendo um tempo de 10 meses, ou 10 dias, perdão, de 10 dias. E daí ele conclui dizendo, o versículo 10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja, os versículos anteriores não disse morte, é a tribulação, é a angústia, a tristeza, o sofrimento. Só que ele fala para nós: nada temeis acerca do que há de padecer. E aqui ele fecha dizendo: olha, ser fiel até a morte. Quer dizer, você vai passar por todo o processo,
você vai passar pela tribulação, pelas tormentas da vida, você vai passar por tudo, continue sendo fiel. Você vai sair de lá amadurecido, vai sair revigorado, transformado, vai sair com o couro grosso. Não é qualquer coisa que vai te derrubar, não é qualquer coisa que você vai sentir. Mas até a morte, até o último dia, até o último momento, até o último suspiro, seja fiel a Deus. Em você sendo fiel, eu te darei a coroa da vida. A coroa da vida é o galardão que o crente fiel ele vai suportar, ele vai receber, vai ser o prêmio que ele vai receber por passar pelas tribulações. Nós estávamos falando aqui acerca do que? Dos atletas, né? Dos homens que se preparam para uma maratona, ou enfim. Só que ser fiel até a morte, e eu darei a coroa da vida. Quem for fiel até o fim, perseverar até o fim, vai receber o galardão, vai receber a coroa. E aqui o Senhor está dizendo que nós vamos receber a coroa da vida. E aí ele fecha dizendo: olha, quem tem ouvidos, ouça. Eu acho muito lindo isso, meus irmãos. Aqui o Senhor, Ele está dizendo, não é todos vocês que ouvem. Ele está dizendo, quem tem ouvidos. Se eu perguntar quem tem ouvido aqui, todo mundo vai levantar a mão. Mas se eu perguntar quem é que está ouvindo, que está guardando a palavra de Deus no coração, pastor, você não sabe a luta que eu passei hoje no dia, você não sabe as tribulações que eu passei, eu vou guardar. Ué, mas o que eu estou fazendo aqui então? Se eu não estou aqui para ouvir Deus falar comigo, o que eu vim fazer aqui? Se você está doente, você vai para um hospital, é porque você quer receber alguma coisa, você quer uma melhora, quer uma cura, você vai ter que crer no médico. Talvez ele vai falar algo ali que você vai ficar perplexo, mas ele conhece, ele vai falar do que ele sabe, e ele vai te dar o antídoto, ele vai te dar o remédio, ou a cirurgia, ou enfim. E aqui, Deus conhece você, Deus conhece nós, Deus está prescrevendo aqui a situação, e Deus está dando o antídoto. Eu pergunto, quem quer o antídoto de Deus? Hoje não, deixa para amanhã. Eu tenho que casar ainda, hoje não. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me formar, hoje não, deixa para depois. Meus irmãos, se você está doente, você vai ao médico, o médico fala acerca do teu problema, ele te dá o remédio, ele fala que você tem que operar. Se o remédio não resolver, o que você vai fazer? Você vai tomar o remédio, porque você não quer operar, você não quer passar pela cirurgia. Só que se você não tomar o remédio, duas coisas: você terá que passar pela cirurgia. Se você não quiser passar pela cirurgia, você vai morrer. Isso é fato. E aqui, na casa de Deus, qual é a diferença? O problema aqui não é a tua carne, o problema aqui é a alma. Alma e pecado. Carne e doença, que é a alma e pecado. E Jesus é o médico por excelência. Ele é que te fez, Ele que te formou, Ele conhece, Ele sabe o que você está passando, e Ele está aqui te dando a receita. Ele está aqui falando, é assim. Ele está aqui dizendo, faça dessa forma, para que você receba a coroa da vida. E será que a gente está acreditando no que Jesus está falando pela palavra? Não. Será que a gente quer o remédio? Não. Será que a gente quer a cura? Não. O que que nós estamos querendo? Dinheiro. Não é isso que a gente está querendo? Bênção, dinheiro. Mas eu não vi escrito ali banco. Alguém viu escrito ali banco? Eu não vi escrito banco ali. Alguém viu escrito aí nessa capa desse livro? Quer dizer, não é todos que está, mas quem está com a Bíblia, viu escrito aí manual, como tirar dinheiro desse banco? Na minha não está escrito. Suponho também que na tua não está. Então aqui, meus irmãos, nós estamos para ouvir o conselho de Deus.
Nós estamos aqui para ouvir o que Deus tem para nós. Por isso que ele está dizendo, quem tem ouvido, ele fala no verso 11, quem tem ouvidos, ouça. Ele está dizendo, todo mundo ouça. Ele está dizendo, quem tem ouvido. Ele diz, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Meus irmãos, tem alguns tipos de morte. Por exemplo, a primeira morte, o distanciamento da família, o distanciamento desse mundo, é a morte da carne. Por exemplo, entre outras, a segunda morte. Ué, mas já não morreu? Você acha que só morrer acabou o teu problema? Não, você vai ter outra vida. Outra vida após a morte, no céu ou no inferno. Só que é uma vida que você não terá opção. É uma vida que haverá um padrão. Você estará sobre uma liderança, sobre um regimento que terá que ser cumprida. Você não terá opção, você vai cumprir. Por exemplo, lá no inferno, o sofrimento ele será contínuo, sem refrigério. É o tormento contínuo, sem refrigério, sem opção de ir para a direita, para a esquerda, de sair para fora, de voltar, ou de... É contínuo o sofrimento. Não pense que esse sofrimento será o fim. Alguém talvez já leu um livro chamado O Inferno de Dante. Se você não leu, lê qualquer dia. O Inferno de Dante. Ele vai mostrar um processo, né, ali que ele teve, que ele sofreu do inferno e as fases que ele viu no inferno. E ele escreveu sobre isso. Muitos estudiosos falam acerca, questionam até acerca. Qualquer dia você lê. Só que a tribulação lá do inferno, o sofrimento lá, que você morreu, você saiu deste mundo e foi para lá, não é o fim. Porque a Bíblia, né, aqui está falando, você não receberá o dano da segunda morte. Segunda morte está dizendo. Qual que é essa morte? Lá no capítulo 21 do livro do Apocalipse, o Senhor Jesus diz para nós que vai ser lançado no lago de fogo, não é no inferno, vai ser lançado no lago de fogo. Vai ser lançado o inferno, vai ser lançado o diabo, vai ser lançado o falso profeta, entre outros, e ele diz: e todos aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no céu, no livro da vida. Então quer dizer, depois do inferno, haverá uma outra morte, que vai ser o sepultamento no lago de fogo e enxofre. Isso é coisa para a gente fazer uma pregação à parte. Mas é algo muito terrível, que nós teríamos que ter medo, e almejar, e se despertar, se entregar a Jesus agora, e não nos importar com mais nada, com nada deste mundo. Eu quero Jesus, eu preciso, eu necessito de Jesus. Porque, meus irmãos, as coisas que virão após essa vida será muito mais perturbador e terrível para aqueles que não tiver Jesus do que qualquer coisa que você possa imaginar nessa vida. Aqui, quando nós estamos com dor, às vezes insuportável, tem uma morfina, tem um remédio, tem uma cirurgia, e nós conseguimos aliviar um pouco, mas e lá? É contínuo, sofrimento é para sempre, não haverá refrigério, paz, e não adianta pensar você que acabou, morreu, acabou. Não, meus irmãos, não acabou não. Essa carne aqui para nada presta. Tudo que você sente, tudo que você cheira, que você ri, que você fala, é tudo por intermédio da tua alma. A alma vai estar lá no inferno com todos os sentidos funcionando perfeitamente, para ouvir, para falar, para sentir cheiro, odor, vai estar funcionando normalmente. A dor que você sente, você estará lá, a tua alma sentirá, só que não terá conforto, não terá refrigério.
não terá remédio, não terá alguém para te acalentar. Em contrapartida, os que estiverem no céu, os que estiverem com Cristo, estarão como aquele Lázaro no seio de Abraão, em paz, tranquilo, repousando, adorando, glorificando, sendo servido pelo Senhor na mesa que já está preparada. De repente, se você falar que não gosta de sofrer, se você disser para o pastor, não aguento, não aceito a tribulação que eu estou dizendo, então eu digo para você, aceite Jesus. E se você dizer, hoje não, então eu vou dizer, então larga de mentir, porque você é um amante da tribulação, você é um amante do sofrimento, porque você está sofrendo aqui, e se você não aceitar Jesus, você vai ver o que te espera no inferno, e depois do lago de fogo e enxofre. É duro dizer isso, mas é a realidade. Aqui nós não estamos vendo nada acerca do que está por vir. Então desperte, meus irmãos, desperte, igreja, abra os teus ouvidos para Jesus. Não é orelha, não é ouvido, abra o ouvido, deixe Jesus entrar no teu coração, na tua alma, aceite Jesus de todo o teu coração, abrace a Ele, peça graça para Jesus e vença, porque certamente Ele te ajudará, como Ele venceu. Aquele que vencer, Ele está dizendo, receberá, não receberá o dano da segunda morte, todavia receberá a coroa da vida. Então que Deus, o Senhor, possa te conceder este privilégio, que você possa ser abençoado pela palavra de Deus, e que você reflita, ou tenha refletido, e saiba que esse problema não terá fim. Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha, e nós precisamos do auxílio da graça de Deus, para que nós possamos vencer, porque sem Ele, meus irmãos, nós não venceremos. Que Deus, o Senhor, vos abençoe em Cristo, e digo uma vez mais que o Senhor te desperte para a glória de Deus. Amém? As palmas, bem alegre, exalta e glorifica o nome do nosso Deus, bem alegre para Jesus.